Oi, hoje eu vou fazer algumas resoluções de exercício de radiação envolvendo fator de forma e cálculo de radiação mesmo. E daí essa aqui já é a lista do dia 3 de radiação. Bem, esse exercício aqui, 13.5.3, ele vai falar sobre uma superfície cilíndrica, né? Começa daqui, que tem essa área do cilindro e a parte da base, né? E aí, tanto a parte cilíndrica como o disco se comporta como corpo negro, né? Aí aqui temos as dimensões, né? 0,2 aqui é e o diâmetro também. A superfície cilíndrica estão a 1000 kelvins e o disco a 300. E pede para determinar a taxa de transferência de calor por radiação da superfície cilíndrica para o disco. Bem, a taxa de transferência de calor vai ser esse cálculo aqui, né? A taxa de 1 para 2, né, que vai ser dessa superfície cilíndrica da área 1 aqui, que é essa superfície, para o disco, né? E a gente coloca essa forma, que vai ser relacionada a cálculo da área 1, o fator de forma de 1 para 2, a constante de Boltzmann. Aí a gente vai colocar essa temperatura daqui, né, do cilindro e do disco, né, com relação à quarta. Bem, baseado na lei da reciprocidade, né, que corresponde à área dos fatores de forma, a área 1 vezes o fator de forma de 1 para 2, ele vai ser igual à área 2 do fator de forma de 2 para 1, né, correlacionando a área e a radiação que troca entre eles. E a gente isola o fator de forma 1 para 2, né, porque a gente vai precisar desse fator de forma 1 para 2 para descobrir essa taxa de transferência, né. A gente fez a fórmula aqui, precisa desse fator de forma de 1 para 2, precisa descobrir ela. A gente isolando aqui, temos que o fator de forma 1 para 2, né, da radiação que vai de 1 para 2, é a área 2 sobre a área 1 vezes o fator de forma de 2 para 1. Bem, nós temos que verificar, né, que essa área 3, né, ela intercepta toda essa radiação. Bem, e aí ela intercepta toda essa radiação, e aí nós temos que o fator de forma de 2 para 3, né, ele vai ser a mesma radiação que sai de 2 para 1, mais a radiação que sai de 2 para 4, né? Então, o que sai de 2 para 3 é a soma de 2 para 1 para 2 para 4. Isolando o fator de forma de 2 para 1, né, por causa daqui, o fator de 2 para 1 é igual ao fator de 2 para 3 menos o fator de 2 para 4. Aí, substituindo isso aqui no 2, na equação 2, nós temos que o fator de forma 1 para 2, né, que é o que a gente está querendo aqui para a equação aqui, ele vai ser a área 2 sobre a área 1 vezes o fator de forma 2, 3 menos o fator de forma 2, 4. Enfim, nós temos que descobrir o fator de forma 2, 3 e o fator de forma 2, 4, né? E para descobrirmos esse fator de forma 2, 3, nós vamos aplicar uma fórmula entre discos coaxiais, que vai ser da área 3 e área 2, que é essa separação entre L. Aí a fórmula para discos coaxiais, sendo os raios iguais, é essa daqui. Nós podemos verificar. Bem, eu abri aqui, nós temos essa fórmula aqui, né, de discos paralelos coaxiais. Aí nós podemos usar essa fórmula aqui, mas se os raios RJ e RI, né, dos dois discos forem iguais, nós podemos fazer a simplificação entre onde o R aqui, né, utilizado dessa forma, vai ser o raiozinho, né, que vai ser igual para todos, né, dividido pela distância. Bem, voltando lá, nós temos que a gente utiliza essa fórmula, né, que é aquela lá, a gente isola o Rzão sobre L, é o Rzinho sobre L, que é 0,1 sobre 0,2, né? Vamos dar daqui, né? O diâmetro que é 0,2. E a gente descobre essa razão 0,5. E a gente, colocando aqui, nós descobrimos o fator de forma 2, 3. Né? 0,5 ao quadrado, etc. A gente descobre essa razão, que é 0,1716. Aqui a gente poderia descobrir também pelo gráfico, né? Mas podemos fazer pela fórmula. E de forma correspondente, nós temos que achar 2 para 4 também. E utilizando a mesma fórmula, só que agora a gente tem que avaliar essa razão aqui, né? Vai ser
Daqui, o 2 para 3 é só essa distância L, mas de 2 para 4 é a distância 2L, né? Então, essa razão Rzinho continua o mesmo raiozinho, né? Dos cilindros, 0,1, mas o L é 0,4. Nós temos Rzão 0,25. E substituindo a mesma forma de discos paralelos coaxiais, né? O fator de forma, nós descobrimos esse 0,0557. Bem, agora a gente achou 2 e 3, aí a gente substitui isso aqui, né? E calcula com as áreas correspondentes. Substituindo em 2. E aí nós temos que lembrar a área 2 é a área do disco e a área 1. A área 1 vai ser a área dessa superfície cilíndrica, né? Que é π, que seria o 2πrl, né? 2πrl. Só que é 2r, né? É o diâmetro. Então fica πdl, né? E aí em cima é a área 2, né? Do disco, πr ao quadrado, r ao quadrado, d ao quadrado sobre 4, enfim. Substituindo aqui todos os valores, né? Diâmetro 0,2 e os fatores de formas que descobrimos aqui, nós temos que o fator de forma 1, 2, ele vai ser 0,0289, aproximadamente. Todos os valores aqui são um pouco aproximados. E aí a gente volta para o que a gente estava tentando calcular inicialmente, né? Que é a taxa de transferência. E substituímos na equação 1. Bem, eu tive que parar, talvez o áudio mude um pouco, porque eu tirei o fone anterior, que acabou a bateria, então estou usando o do próprio tablet, então... Mas enfim, continuando, nós temos que esse aqui é o fator de forma 1 para 2, né? E substituindo, utilizando as temperaturas dos exercícios, constante de Boltzmann, e aqui o fator de forma 1, 2 que descobrimos, que é esse aqui. E aí nós temos que descobrir a área 1, né? A área 1 vai ser exatamente da superfície cilíndrica, né? E como eu falei, 2πl. E aí, nós substituindo o valor, nós descobrimos essa taxa. Agora, quanto ao próximo exercício, 13.27, nós temos que determinar os vetores de forma 1 para o 2 e 2 para 1 para esses dois tipos de geometrias, né? E é para se usar gráfico ou tabela. Bem, primeiro fazendo para esse semicírculo aqui, semicilindro, né? Esse aqui é semi-eixo, semisférico, aliás. Aí nós vamos aplicar a regra da adição, né? Onde o fator de forma 1 para 1 e o fator de forma de 1 para 2, ele vai ser a taxa de radiação total, então vai ser 1, né? Mas o fator de forma para planos é 0, né? Então a gente corta isso aqui para 0. E sobra que o fator de forma 1, 2, ele é 1, né? A radiação toda aqui é 100% por 2. E aí, aplicando a regra da reciprocidade, em que a área 1 vezes o fator de forma de 1 para 2 é igual a área 2, fator de forma 2 para 1, né? E isolando o fator de forma 2 para 1, que é o que ele quer, além do 1 para 2, claro. Aí temos que a área 1 sobre a área 2, fator de forma 1 para 2. E aí nós só temos que calcular a área, né? Que vai ser, no caso da área 1, vai ser esse quadrado aqui, esse retângulo, aliás, vai ser o D vezes o S, só que como ele é infinito, né? Então a gente vai colocar um S aqui qualquer, porque vai cortar com esse de baixo, né? E a área 2 vai ser toda essa área aqui, né? De cima. Enfim, aí vai ser π d sobre 2. Sobre 2, porque não vai ser o cilindro inteiro. E vezes S também. E aí nós descobrimos que o fator de forma 2 sobre π que dá 0,64. Então o fator de forma de 2 para 1 é 0,64. E aí tínhamos descoberto que o fator de forma 1 para 2 é 1. Para a letra A. Para a letra B, você vê que ele tem o mesmo ângulo aqui, ele é isósceles. E aí, então, tem uma simetria de 3 para 1 e 2 para 1. Então, pelo princípio da simetria, o fator de forma 1 para 2 é igual ao fator de forma de 1 para 3, né? Mesmo porque essas áreas aqui são iguais, né? Então, e eles estão à mesma distância. E aí, então, eles são iguais. Fator de forma
De 1 para 2, fator de fórmula 2 para 1. De 1 para 3, aliás. Aí vamos para o princípio de adição, né? Em relação à superfície 1. Aí temos que o fator de fórmula de 1 para 1 mais o fator de fórmula de 1 para 2, né? Mais o fator de fórmula de 1 para 3, que é a radiação toda que sai da superfície 1. Ele é a radiação total, não 1%, 100%, aliás. Nós sabemos que para planos, o fator de fórmula 1 para 1 é 0, né? Corta aqui 0. Aí temos que o fator de fórmula 1 para 2 mais o fator de fórmula 1 para 3 é igual a 1. Como sabemos que eles eram iguais, o fator de fórmula 1 para 2, ele vai ser o fator de fórmula 1 para 3, que vai ser igual a 0,5, né? Vai dividir entre os dois. Mesmo porque isso aqui é como se fosse 2F1, 2, que é igual a 1. Enfim, cada fator de fórmula vai ser 0,5, vão ser iguais. Aí nós temos aplicando a reciprocidade, né? Para descobrirmos o fator 2, 1. Aí aplicando a reciprocidade, a área 1 vezes o fator de fórmula 1, 2, agora a área 2 vezes o fator de fórmula 2, 1. Isolando o fator de fórmula 2, 1, nós temos que a área 1 sobre a área 2 vezes o fator de fórmula 1, 2. E aí a área 1, a gente pode simplificar a área, já que todo o resto, a fórmula vai ser correspondente em relação ao comprimento da geometria, né? Então, aqui é A e aqui é B, né? Olha, aqui é B. Essa parte aqui é A e essa aqui é B. Porque vai acontecer mais ou menos esse negócio do S, vem aqui. Aí podemos simplificar pelo comprimento. Então, a área 1 vai ser em relação a A. E a área 2B, mesmo que vai cortar depois, aí vezes 1 meio, como a gente descobriu aqui. E aí descobrimos que o fator de fórmula de 2 para 1 é A sobre 2B. E é isso. Temos o próximo exercício também. Olá, meu nome é Thalita e hoje eu vou apresentar sobre a questão 1251 do livro do Sengel, falando sobre radiação. Bem, a questão fala sobre uma fina folha de alumínio com emissividade de 0,15 e que essa folha bem aqui, e aí, em ambos os lados é colocado entre duas placas paralelas muito grandes, mantidas a temperatura de 900 kelvins, a temperatura da placa em cima, e 650 kelvins embaixo. E aí a primeira tem 0,5 de emissividade e a segunda tem 0,8 de emissividade. E aí é para determinar a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre as duas placas, por unidade de superfície de placa. Então, é a taxa por unidade de superfície e comparar com esse escudo e sem. Bem, nós temos que fazer as considerações de que está em regime permanente, né? Que as superfícies, elas são opacas, difusas e cinzas. E a taxa de transferência de calor, por convecção, ela não é considerada. Então, a gente está considerando somente a radiação. Bem, vamos fazer o cálculo com caso 1, que é com escudo intermediário, com esse escudo aqui, que a gente vai fazer a taxa de radiação de 1 para 2. Então, a taxa líquida de transferência de calor por radiação de unidade de área é dado por isso aqui, né? Então, vai ser a taxa de 1 para 2, no caso com escudo. Como a gente pode verificar aqui, nós temos as fórmulas com escudo e sem escudo com a taxa de transferência. Deixa eu abrir aqui. Bem, aqui abrindo, nós temos esse aqui, que é a taxa de radiação entre duas superfícies cinzas, difusas e opacas, em qualquer recinto, de 1 para 2. E aqui, no caso, é quando tem escudos de radiação, que a gente vai utilizar essas fórmulas. Voltando lá na nossa questão, aplica a fórmula, né, aplicando a constante de Boltzmann, a diferença das temperaturas a quarta, de 1 para 2, né, aqui é temperatura 1 para temperatura 2, e aí a gente vai fazer essa correlação de 1 sobre a emissividade 1, mais 1 sobre a emissividade 2, menos 1, mais a emissividade 1 sobre a emissividade para 3 para 1,
mais 1 sobre a emissividade de 3 para 2. E aí, a gente faz que essa emissividade aqui, 3 dessa folha aqui, que é, que é o escudo, né? Que aqui vai ser 0,15. E a gente substituindo, né, constante de Boltzmann, com as temperaturas, a emissividade de cada placa e do escudo entre elas, de 3 para 1 e 3 e 2, se substituindo, nós temos 1.857 watts por metro quadrado. Agora, a gente pegando também, agora sem o escudo intermediário, a fórmula é essa daqui. E daí a gente só coloca com a emissividade de 1 e 2, já não vai ter não vai precisar calcular em relação a isso aqui. E aí, substituindo os valores, nós temos 12.035 watts por metro quadrado. E aí, a gente fazendo essa razão, entre o escudo 1 e o escudo 2, nós temos uma razão de 1/6. Então, com o escudo, ela consegue reduzir a praticamente 6 vezes a radiação. E é isso. Obrigada pela atenção.